Você já foi em algum casamento e percebeu ali que o pastor exagerou, fez alguma coisa que quebrou o ambiente? E eu fiquei imaginando aqui algumas coisas que o pastor nunca deve fazer num sermão de casamento. Primeira coisa, é um sermão muito longo. Já imaginou um casamento com 40 minutos, 1 hora, só do sermão do pastor? Não tem condições. O pastor esqueceu que as estrelas são os noivos. Todo mundo está cansado ali, já entrou dama, já entrou cavaleiro, já entraram os padrinhos, e o sermão muito longo, muito tedioso, deixa todo mundo olhando para o relógio, preocupado. Além do mais, a noiva, vestido muito bonito, mas certamente desconfortável. E deixa a noiva ali cansada já, e tendo que ficar em pé esperando 1 hora, muitas vezes mais que 1 hora para o pastor poder pregar. Outra coisa é que muitas vezes alguns pastores trazem uma mensagem para o casamento fora do contexto casamento. Pastor, o senhor está numa festa de casamento, traga um sermão cujo tema é casamento. Não vai dar conselho de namoro, não vai falar de problemas do casamento, não vai pregar e fazer apelo. O senhor está num casamento, pregue para os noivos. Outro erro muito comum é o pastor que às vezes conhece um dos noivos ou até os dois e vai contar alguma história muito constrangedora para os noivos, vai lá contar de uma vez quando era criança e faz todo mundo rir, mas também expõe, muitas vezes envergonha lá um dos noivos que podem ser muito tímidos. Então, na minha opinião, não faça isso, pastor, jamais. Outro erro que eu já vi muito é o pastor muitas vezes conhece ou tem intimidade com um dos noivos, com a noiva, por exemplo. E ele começa a falar só para a noiva e esquece do noivo. Outras vezes, como ele conhece um dos dois, ele começa a apenas dizer para o outro, cujo ele tem menos intimidade, menos conhecimento, que deve tratar e respeitar o primeiro, mas esquece que a obrigação é dos dois. Eu mesmo já fui em um casamento em que o pastor conhecia mais o noivo que a noiva, e ele começou a dizer que a noiva tinha que tolerar, que a esposa tinha que tratar bem, que a esposa tinha que ter paciência, que era muito difícil para o homem sustentar uma casa, a pressão social muito grande. E aí quando eu pensei que ele ia olhar para o marido, né, e dizer como é que tinha que tratar a esposa, ele terminou o sermão. Pastor, nunca pregue só para um dos noivos, faça o sermão para os dois. Outra questão relevante é aquele pastor que desrespeita o cerimonial. Pastor, o casamento é planejado, a cerimônia do casamento tem um profissional ali que vai orientar como é que entra, como é que sai, qual papel que vem depois. Tem pastor que desrespeita o cerimonial e começa a mudar todo o esquema, e ele quer mudar o lugar das fotos e quer mudar a sequência, a saída dos noivos. Pastor, seja discreto, faça o seu papel, faça um sermão breve e objetivo sobre casamento, agradeça os noivos, os abençoe e volte para o cerimonial que vai conduzir conforme os noivos planejaram. Isso é muito importante. A última coisa que eu tenho a dizer não é nem um conselho, é uma orientação. O casamento, ele é civil. Os noivos vão ao cartório, se apresentam, levam a documentação necessária, as testemunhas e se casam. Quem declara casado é o juiz de paz, lá do cartório, que faz o registro do casamento. O que o pastor faz é abençoar o casamento. A cerimônia na igreja ela é apenas uma solenidade. O casamento em si foi feito só no cartório, tanto é que se alguém quiser casar só na igreja e não registra no cartório esse casamento não é válido, o pastor não pode fazer isso. Existe outra modalidade, que é o casamento religioso com efeito civil. Nesse caso, os noivos vão ao cartório, trazem a documentação para a igreja, o pastor celebra ambos os casamentos, o civil e o religioso. Imediatamente, o juiz reconhece o casamento civil celebrado na igreja. Nessa condição, casamento religioso com efeito civil, o pastor pode dizer: eu os declaro casados. Caso o casamento tenha sido feito no cartório, o juiz de paz, a autoridade civil competente, já declarou casado. Se o pastor mais tarde diz: eu te declaro casado, ele está desrespeitando o magistrado que outrora celebrou esse casamento. Portanto, pastor, se você vai celebrar um casamento em que a cerimônia civil já aconteceu, você apenas abençoa. Vou repetir, caso você declare casado nessas condições, você está desrespeitando a autoridade do juiz que já celebrou o casamento e pode até ser processado por isso.
Então é isso, pessoal. Não me acho um mestre nesse assunto, mas são conselhos que eu já percebi com a vida e acredito que seja relevante para você também, pastor, que vai celebrar um casamento.